Olá, nerds, geeks e afins, estamos todos aqui distópicos no resumo da primeira temporada da série Expresso do Amanhã. Pois bem, pessoal, chegamos então às últimas considerações a respeito da primeira jornada de Expresso do Amanhã. Sempre vale lembrar, eu já havia assistido a série lá no ano passado, em 2020, quando foi exibida pela primeira vez pela Netflix. E sim, daquela oportunidade, eu cheguei numa certa conclusão, numa avaliação de tudo aquilo. E agora, aqui em 2021, quando eu fiz a avaliação de cada um dos episódios, aqui com as minhas resenhas, praticamente eu não mudei de opinião. Pois é, basicamente eu senti a mesma sensação ao assistir de novo aqueles episódios que, claro, eu já estava conhecendo. Confesso para vocês que uma coisa ou outra eu havia esquecido e depois falei, mesmo assim, porque assim, sempre acontece numa segunda oportunidade que a gente revê algo, parece que às vezes tomamos algumas opiniões diferentes, às vezes até contrárias. Mas realmente não foi o caso por aqui. Eu mantive as minhas opiniões. Bom, o que é então Expresso do Amanhã? É uma história distópica. A gente não tem como duvidar disso logo de cara, embora a gente possa confundir um pouco com uma história de ficção científica, aquela coisa mais positiva. Na verdade, sempre a pegada do distópico é realmente enxergar o futuro da humanidade como uma coisa que não dá certo. Mas no fundo, o que essa série quer se valer mesmo é martelar na questão da luta de classes. E tudo isso dentro de um trem que não pode parar de se locomover, porque senão todo o restinho da humanidade que sobrou vai congelar lá dentro. Bom, a série é baseada num quadrinho francês chamado O Perfura-Neve. A respeito dessa publicação aqui e também de considerações com a relação dela com também o filme que foi feito uns anos atrás, também chamado de Expresso do Amanhã, eu não vou me repetir aqui porque eu já falei tudo isso quando eu fiz a resenha do primeiro episódio aqui desta primeira temporada. Deixo aqui em cima, inclusive, a playlist para você poder acompanhar tudo que eu falei a respeito dos 10 episódios. Então, o que está relacionado com a história em si, eu deixo para você dar uma conferida lá, para, de novo, não ficar repetindo. Assim, uma coisa, se você estiver interessado em comprar aqui a origem de tudo, eu vou deixar na descrição do vídeo um link da Amazon para você poder fazer a compra naquelas. Se você utiliza o link na hora que for efetivamente fazer a compra, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor. Isso ajuda muito o canal a crescer. Isso foi um jabá, pessoal. Bom, enfim, vamos às práticas capitalistas. Falando aqui dentro desta composição, o Snowpiercer que não pode parar de se locomover. Por exemplo, ele dá uma volta no planeta cerca de 3 vezes por ano. Então, quando a história começa, já se passaram 7 anos da partida. Eles estão ali na casa da 19ª Revolução ou 20ª, algo mais ou menos assim. Ou seja, a sociedade ela está bem estabelecida. E o que é então esta novo modo, ou o resto do modo de viver da humanidade? Bom, sim, claro, o contexto geral da série, houve um cataclisma que literalmente nevou para dedéu em cima do nosso planeta. Na verdade, tinha uma questão de que eles queriam consertar o superaquecimento do planeta. Os cientistas meio que exageraram na dose, aí fez o exato contrário. Nevou demais, tudo ficou gelado, a humanidade literalmente morreu congelada. Mas alguns poderosos, cheios de grana, resolveram investir num projeto da indústria Will Ford. Pois é, que já fazia esses trajetos de trem. Meio que, digamos que ele juntou todas as linhas que ele possuía ao redor do mundo e fez então uma malha muito da definitiva, onde justamente esse tal Snowpiercer pode ficar viajando eternamente. É uma máquina de movimento contínuo que não tem problema. Quer dizer, tem problema, porque os recursos são escassos. Nossa, olha só a gente falando de economia dentro de uma história que prega exatamente luta de classes. Essas coisas nunca combinam, né? Bom, enfim, o que vale é que temos esse contexto muito interessante que parece mais uma história de ficção científica, mas, como eu disse, tem uma pegada completamente distópica para dizer que a humanidade não deu certo. Não deu certo justamente porque esse pouco que restou da humanidade, 3.000 pessoas mais ou menos, vivem sob um regime de alta opressão. Sim, uma figura poderosa, o tal, justamente, Will Ford, que manda ali dentro do trem. Ele dividiu o trem exatamente em 3 classes. A primeira classe, os ricos, a intermediária, a segunda classe e a terceira classe, os mais pobrinhos.
Se eu não me engano, a terceira classe não teve direito a bilhete, ou seja, não pagou para estar lá. Digamos que eles foram contratados por empresas que já trabalhavam, talvez por os próprios ricos que estão mais lá na frente da composição. Só que, claro, quando efetivamente o trem foi partir para sua viagem derradeira, algumas pessoas invadiram, clandestinos entraram, que são exatamente o pessoal que é chamado de fundistas. Eles ficaram nas últimas composições, obviamente por causa daí que vem o título para eles, e eles são uma classe completamente irremediada. Eles, não se sabe por quê, não foram aglutinados pela comunidade. Aglutinados não, absorvidos, acho que é um termo melhor, né? Não se sabe por quê. Bom, não se sabe por quê, porque são clandestinos, obviamente, né? E claro, para ter história, se não tivesse isso, não teria o que contar nessa série, ou então no quadrinho original. De qualquer forma, os fundistas são renegados ali dentro da composição, mas recebem pelo menos uma certa ração ali, que é uma gosma, uma geleia. Enfim, não se sabe de onde veio, embora, claro, o quadrinho aqui até explica. A série, por enquanto, não explicou nas suas 2 temporadas. O que vale? Sim, esse pessoal fundista, em torno de acho que 400 pessoas, se eu não me engano, sempre querem ir mais para frente. Eles querem viver. E eles sabem que o pessoal mais adiante, cada vez mais para frente, vive num bem bom e tudo danado. Enquanto eles, claro, comem aquela meleca que eu falei para vocês. Não, eles não saem ali de dentro dos vagões finais, que dá a entender que eram os vagões de carga. Na verdade, de malas, por exemplo, dos ricos. Digamos que eles pegam tudo o que tem por ali para sobreviver durante esses pobres 7 anos. Ok, é exatamente então isso a série, e esse pessoal aí quer ir para frente de formas, claro, revolucionárias, porque eles são oprimidos por esse ser todo-poderoso que é o Sr. Will Forge. Mas claro, quando a série logo começa, ao finalzinho do primeiro episódio, nós descobrimos que na verdade quem é o Sr. Will Forge é a Melanie. Quem é a Melanie? Bom, Melanie é a chefe da secretaria. O que é a secretaria? A secretaria é aquela comissão de, digamos assim, finos tratos para o pessoal mais rico. Sim, aquele pessoal do tremelê, do rapapé, da finura, digamos assim. Pois é, ela manda e desmanda ali naquele setor que tem os cuidados para com as pessoas que têm mais dinheiro por ali. A gente vai, ao longo do primeiro episódio, descobrindo que, na verdade, ela se faz passar pelo Sr. Will Forge. Na verdade, depois, também lá pra frente, a gente descobre que ela roubou o trem do cidadão, desse magnata industrial que criou lá, claro, essa composição. Mas depois também a gente percebe que ela, na verdade, não é apenas uma chefe de secretaria, ela também é uma engenheira. Foi ela que construiu toda aquela máquina, junto com o Will Forge também. Ou seja, ela sabe como lidar exatamente com aquele sistema ali criado, esse ecossistema, para ser mais exato, porque, claro, obviamente, para essas 3.000 pessoas sobreviverem depois de tantos e tantos anos, sim, tudo foi planejado, que precisava de comida, que precisava de maquinário e contextos sociais. Bom, aí entra então na questão da divisão de classes. Isso a gente percebe logo logo que veio do Sr. Will Forge. Os fundistas não gostam desse cidadão. Claro, os ricos, primeira classe, veneram. O pessoal da segunda e terceira classe meio que ficam ali no mais ou menos, não sabe se sim ou se não. A série, na verdade, tem essa pegada então, da luta de classes. Tá, mas isso dá uma série? Pois é, para início de conversa então, a gente descobre que eles estão preparando os fundistas uma nova revolução. Já existiu uma outra, acho que uns 3 anos anteriores, e algumas pessoas morreram. Cerca de 80 pessoas, mais ou menos. Muita gente, muitas perdas. Do outro lado também, morreram alguns. Mas eles querem tentar mais uma vez. E eles têm agora um novo líder, que é o Layton, o segundo protagonista aqui da série. Claro, a primeira é a Melanie e o Layton. Na verdade, o Layton é o primeiro protagonista. Digamos que a Melanie é um pouquinho abaixo. Uma co-protagonista, digamos assim. Bom, ele precisa avançar, ele tem uma certa liderança. E para isso, meio que a sorte contribui. Bom, temos um assassino em série dentro do Snowpiercer e literalmente eles precisam, na verdade, né, solucionar quem é o assassino. Bom, como o Layton anteriormente na sua vida preguiça era um investigador de polícia, ele foi convidado. Ô cidadão, vem cá descobrir pra gente quem foi que matou aqui essas pessoas. E bom, na verdade eles até tinham condenado alguém, mas foi errado, porque depois que essa pessoa estava presa, os crimes continuaram, ou seja, prenderam a pessoa errada. Enfim, ele vai fazer a tal investigação
E a série então ganha um contexto também de investigação policial, que é curioso. A série começa com tons distópicos, baseado no contexto de ficção científica, e ganha esses ares também interessantes para quem assiste a série, de ver uma investigação policial. Mas não demora muito a gente perceber realmente quem é o culpado, porque literalmente aí a série começa a se apresentar como um pouquinho mal estruturada. Sim, temos a luta de classes, ok? Bastante personagem conhecemos ali dos fundistas e outros pouquíssimos lá da frente. Entre a segunda e terceira classe conhecemos também alguns personagens bastante interessantes, mas no fundo o que vale principalmente a se destacar é que o pessoal da primeira classe, os tidos como opressores, não a figura central do Will Ford, eles são colocados como bocós. Eu disse dessa maneira uma definição para eles, porque é justamente o que o texto faz com eles. Tratam os ricos como pessoas fúteis e nada mais. Eles não têm personalidade, na verdade só se destaca uma certa família, os Folgers. E adivinha onde estava o assassino em série? Sim, dentro dessa família, que é a adolescente mimada, psicopata LJ. Ou Lila Jr., se vocês preferirem. Pois é, é aí que a série tem uma chance realmente de ficar interessante para vários públicos naquela pegada da investigação policial e, misteriosamente, ou de maneira assim surpreendente para falar a verdade, eles resolvem o mistério lá pelo, acho que, quarto ou quinto episódio, se eu não me engano. Nem fui conferir, mas basicamente isso. Eles resolvem esse problema muito cedo e depois o que sobra? Quem entrou para assistir essa série pensando, poxa, é interessante esse mistério ali, a série também tem uma pegada meio esquisitona, meio bizarra. E claro, esses assassinatos caminham por essa vertente. Mas aí tudo se resolve. O que sobra para a série? Bom, só sobra apenas fazer o joguinho de fazer o discurso contra a luta de classes. Contra não, né? A favor da luta de classes. Favorecer os oprimidos em detrimento dos opressores, que, como eu já havia dito, são colocados como pessoas banais. Bom, e eu digo isso porque é fácil perceber que essa série ela vende um discurso que ela fica martelando com muita intensidade, oferece umas coisinhas aqui e acolá para ver se aglutina mais pessoas para ficarem ouvindo esse discurso e no fundo acabam não valorizando de fato o que eles vieram dizer. Pois é, traduzindo a série praticamente ela não acerta nada do que ela propõe como alvos, atira para todos os lados e realmente fica devendo bastante. Então, foi essa exatamente a sensação que eu tive lá na primeira vez que eu assisti a série e agora, quando bisei, tive a mesma sensação. Nada mudou, nada ficou diferenciado com a visão de ter passado um tempo de ter assistido a primeira vez. Tudo ficou no mais do mesmo. E claro, dessa vez quando eu fiz a releitura, digamos assim, eu estava acompanhando a exibição da segunda temporada, o que também não ajudou muito, porque eu já sei o que eles fizeram na primeira temporada e o que eles converteram para a segunda piorou mais ainda a situação, fazendo perceber que realmente eles não sabem para onde vão. Na verdade é muito fácil perceber que os episódios eles não têm um foco muito interessante na questão de desenvolver personagens. Todos eles, até mesmo os dois protagonistas, a Melanie e o Layton, não são lá muito bem explorados e os demais, com certeza, também não. É uma grande perda que a série oferece pra gente, literalmente, até apresentar um ou dois personagens interessantes, mas literalmente não fazer nada com eles. Eu posso destacar principalmente a Teal, a Bess Teal, que começa como uma operadora que, digamos, é uma espécie de polícia civil ali do Snowpiercer e depois vai se transmutando numa fundista de coração. Ou seja, na verdade, é ela com certeza a única personagem que passa por uma grande transformação, porque literalmente deixa de pertencer a uma terceira classe e passa a ser uma fundista realmente por opção. Outro personagem que também merece um certo destaque é o Ruth, que é a ele é a chefia ali da secretaria. Ela tem uma personalidade muito interessante, na verdade dúbia, porque essa sociedade ali super opressora, ela tem algumas regras muito ácidas. Ácidas, na verdade, são pura violência. Quem foge às regras é punido. Uma das punições, olha só que interessante, é perder o braço, literalmente porque ele é exposto ao frio extremo. Então, justamente, a Ruth é a, entre aspas, carrasca, ela que vem fazer o anunciamento que tal pessoa vai receber
essa pena, onde se abre um buraco ali na carroceria do trem e literalmente a pessoa põe o bracinho para fora, é congelado, depois retorna para o quentinho de dentro da composição e ainda martelam aquele braço congelado para virar um monte de cubos de gelo. Uma cena bizarra também. Lembra que eu falei, né? A série gosta de brincar com essas bizarrices, um lado freak. Mas aí você vê esses momentos de muita tensão, de sofrimento do pessoal do fundista, aí você fala, para que existe essa cena? É só para ser realmente algo impactante, para tentar pegar justamente o telespectador nesta base, pela emoção. Porque o discurso mesmo é aquela coisa bem marteladinha da luta de classes o tempo todo. E coloca então essa personagem, a Ruth, é muito interessante. O que ela é? Ela gosta de fazer isso? Ela gosta de uma forma bem sádica, maltratar essas pessoas ou não? Mas ela venera essa figura do Sr. Will Forge, que, como eu disse, ele não existe porque é a Melanie que emula a presença desse Senhor Todo-Poderoso. Mas aí vem as questões que a gente começa a perceber que a série realmente ela não se propõe a ser crível. Porque literalmente depois de um certo tempo você fica pensando, peraí, a Melanie fica emulando a existência desse soberano, digamos assim. Como ninguém nunca questiona que ele nunca, em 7 anos, desde a partida do trem, ele nunca apareceu? Como pode? Sim, ele é uma figura mítica, quase endeusada por algumas pessoas. Mas pelas outras, e aí qualquer um realmente podia questionar, por que ele nunca vem pra cá? Ele sai lá da ponta do trem e, sei lá, faz alguma coisa. A série simplesmente não pensa que qualquer uma das pessoas ali dentro daquele Snowpiercer poderia se questionar isso. E principalmente, a série não pensou que o próprio espectador podia falar, mas peraí, como é que o cara domina um negócio e durante 7 anos não aparece? Qual é pessoa soberana de uma nação, ou mesmo um ditador, como talvez pudesse ser colocado por aqui, uma pessoa simplesmente venerada, como é que ela nunca dá as caras? Sim, ele se manifestava apenas por escrito e por declarações em áudio. Claro, tudo forjado, tudo manipulado pela Melanie junto com 2 parceiros lá na frente, na locomotiva, o Ben e o Harvey. 2 maquinistas, assim como ela também é, já que ela é engenheira, ela também faz às vezes de maquinista. E aí também tem outra birutice da série que, como é que é esse negócio? Ela é conhecida por muitos como a chefe da secretaria, ou seja, uma coisa só de protocolos, de finura, como já havia dito. Por que ela se mete em questões da engenharia? Ninguém pensa também, do mesmo jeito, ninguém pensa por que o chefão nunca aparece. E também ninguém pensa porque ela, que às vezes, claro, ela na verdade ela é a voz do dono dentro de todo o trem. Aliás, é a voz mesmo, porque ela é a locutora oficial diariamente das notícias, tipo uma rádio do Snowpiercer. Ou seja, todo mundo sabe quem ela é e ela representa o Senhor Todo-Poderoso. De novo, a representação dela em nome dele, ela fala, mas por que ninguém questiona? São grandes momentos onde a série deixa de ser realmente crível, mas também deixa principalmente de ser uma série interessante para quem está assistindo, porque só de fazer um desses 2 pensamentos, de duvidar da existência do Will Forge ali dentro e do que ela realmente está fazendo, a Melanie já é suficiente para fazer pelo menos 2 bons episódios. Mas o discurso da série não é por aí, ela só quer mostrar o ato revolucionário que o Leito está fazendo junto com seus companheiros. Somente isso. E bom, ele acaba conseguindo fazer a sua revolução. Ao mesmo tempo que ele desfaz o poder da Melanie, desmascarando, fazendo todo mundo de bobo, na verdade, ao mesmo tempo, ele tem que lidar com uma segunda revolução ali. Porque os ricos, aí sim, eles também querem tomar o poder, acham que a Melanie está mandando demais e talvez ela não responda a eles. Porque, literalmente, claro, ela só está respondendo ao Will Forge, que está escondido lá na frente, na locomotiva. Uma coisa que eu também sempre questionei na série, né? Por que o próprio Will Forge, ele não tem o local que, digamos assim, seria a sua morada. Ele vive na locomotiva. É uma coisa difícil de acreditar. A série nunca se importou também de passar para nós, espectadores, alguns detalhes que fizesse a gente perceber, o truque da Melanie é funcional, é crível. Não, em nenhum momento. Porque, por exemplo, uma vez ou outra, digamos, existia alguma coisa que fizesse um parecer que o Will Forge realmente exista. Por
exemplo, uma coisa muito simples, digamos que um jantar específico que ele goste de comer. Então, é mandado de uma maneira até suntuosa, afinal de contas é para isso que existe a tal secretaria, mandado lá para frente para a locomotiva, porque ele iria comer exatamente essa finura. Mas não, nem isso. Não há um disfarce, nunca isso é mostrado para nós, espectadores. Ou seja, se nós não acreditamos, como é que o público ali, público não, população do Snowpiercer acreditaria? A série não quer saber disso, só quer fazer o seu discurso, claro, barato, de luta de classes. Bom, e como também os ricos quiseram também tomar o poder, Leighton, já tendo destituído Melanie do cargo, acaba descobrindo que ele tem que se aliar a ela para literalmente não perder para os ricos que estavam querendo tomar o poder, porque também nessa base já estavam querendo defenestrar a Melanie também. Então os dois protagonistas se unem para uma causa comum, que é literalmente se desvencilhar de toda essa classe rica, opressora, literalmente descartando algumas composições, pois é, dos 1001 vagões míticos do Snowpiercer, eles descartam uns 7, se não me engano. Claro, de uma maneira bem bizarra, pois de uma hora para outra aparecem trilhos laterais para poder ser feito esse destaque. Aliás, em termos técnicos de praticidade, uma coisa que eu também critiquei bastante durante toda essa primeira temporada, que é outro defeito da série, que ela não faz questão de mostrar pra gente o que são esses 1001 vagões que o Snowpiercer possuía, porque, claro, é um ecossistema muito construído. Aliás, nos primeiros episódios da primeira temporada, nós percebemos que dois reveses muito fortes fazem com que o ecossistema fique meio cambaleante, porque, por exemplo, eles perdem um vagão onde estão as vaquinhas produtoras de leite. Isso é um baita de um baque. Como poder consertar não existir mais algumas vacas para o restante da humanidade? Pois é, realmente digamos que aí é a parte futurista, de ficção científica, muito clara, que a série não faz questão de explorar. No fundo, de novo, ser uma série de ficção científica, ou parecer ser uma, na verdade é apenas um jeito de fisgar a audiência. De fato, eles não querem tratar sobre isso, ou seja, como funciona o trem, como funciona o tamanho dele, isso não importa. Em muitos momentos a gente não entende como os personagens conseguem se locomover do fundo dessa composição de 1001 vagões, em termos de comprimento, né, são 16 quilômetros de extensão, de uma ponta a outra. Como é que eles conseguem chegar em tão pouco tempo do outro lado? Bom, a gente, claro, sabe que existe um subtrem na parte inferior dos vagões, mas não é o suficiente, porque em muitas oportunidades nós percebemos que a parte de cima ela não consegue ser transitável. Mas como é que funciona então exatamente essa locomoção das pessoas dentro de todos esses vagões? Tem um trenzinho ali embaixo que é exatamente chamado de subtrem, mas sempre quando vai trocar de vagão, não é uma coisa funcional. Ele não pode ser uma coisa em linha reta o tempo todo, ou pode, não dá para entender. Essa transição de um vagão para o outro nunca foi mostrado, mas com certeza é um sistema de comunicação que é colocado ali só meio que dizer que existe uma passagem subterrânea. Que aliás é uma coisa típica, né, em questões evolucionárias, né, um jeito de burlar a segurança oficial e tudo. Enfim, a série só se baseia nisso. Bom, esse apanhado que eu estou fazendo aqui da primeira temporada, eu estou sendo sintético aqui, bem resumidamente falando mesmo, porque literalmente não dá para ficar repetindo tudo que eu falei e foi bastante cansativo. Essa falta de interesse dos produtores, roteiristas em fazer com que a série seja interessante. No fundo, a série acaba tentando atrair vários tipos de público e talvez eles vão abandonando a série. Na verdade, como a série foi efetivamente renovada para uma segunda temporada e depois, também de maneira bem rápida, para a terceira, com certeza a gente pode dizer que sim, há uma boa audiência aqui, a Netflix quer continuar com o produto, mas no fundo, eu sei que muita gente assiste meio que por assistir, porque no fundo a série não é lá muito boa, quer dizer, na minha opinião, obviamente. Sim, a série fica devendo bastante, ela se compromete com uma história de ficção científica, não cumpre, ela não tem aquele interesse realmente de coisas técnicas. Em termos da investigação policial, bom, aquilo foi descartado imediatamente depois de 3, 4 episódios e ficou por isso mesmo, ou seja, quem entrou por esse caminho foi completamente abandonado.
claro, o principal da história distópica, mesmo ela também fica devendo, porque, como eu disse, o interesse principal do texto é vender a luta de classes, e somente isso. E para tal, eles se valem de personagens poderosos muito, digamos assim, abstratos. O que importa mesmo é ficar dizendo que lá os oprimidos estão sofrendo, eles precisam ir chegar lá para frente e dominar, claro, a composição para si. Claro que no final da temporada tem uma certa cartas na mesa onde se diz claramente que, olha, vocês quiseram tanto essa revolução, mas agora vocês têm um belo de um abacaxi. O que vocês vão fazer com o poder que agora vocês possuem? Isso não é apenas uma coisa trivial que você conquista, é algo bastante difícil de se lidar, justamente, claro, o que Melanie fazia. Mas aí que está uma grande questão da série que nunca foi colocada em discussão. Por que a Melanie fazia o simulacro do Sr. Will Ford? Ela no fundo não concordava muito com as questões ditatoriais, aquelas regras ali da divisão de classes, mas ela manteve tudo isso, inclusive manteve as punições que eu comentei lá com a personagem da Ruth, que gostava. Aliás, quando ela fazia lá o punimento do pessoal, ela via com um casaco de pele toda pomposa. Pra que tudo aquilo? Tudo, claro, jogo de cena. A própria série não se interessava por isso. Nunca quis discutir exatamente qual é o pensamento da própria Melanie, uma das protagonistas. O que ela estava fazendo nesse simulacro todo, se ela não concordava? Se ela, inclusive, também se mostrava uma personagem interessante, porque, no fundo, ela se colocava como uma pessoa toda cheia de dedos para falar com as pessoas, para dominar através da palavra. E depois, quando vimos ela totalmente à vontade, lá na locomotiva, junto com os dois maquinistas, inclusive ela namorava um deles, o Ben, ela se comportava como uma mulher normal, feliz, inclusive, da vida que possuía lá na frente. Por que ela tinha essa personalidade meio dúbia? Nunca foi explicado na primeira temporada tais motivos. Literalmente a série não se propõe a discutir os temas que ela vai colocando no meio do caminho, porque ela não tem interesse em fazer as pessoas pensarem. É apenas uma série distópica que quer falar mal da opressão para os oprimidos. Eu já devo ter repetido isso, acho que umas 3, 4, 5 vezes aqui nesse vídeo, mas é o que a série faz o tempo todo. Sim, é possível você ficar enjoado. Se você não gosta desse tipo de discurso, com certeza essa série não serve para você, porque você vai ficar de saco cheio, como eu fiquei, com certeza. Mas eu queria saber como esse negócio ia acabar, e pior, no final das contas, há um bom gancho para você ficar interessado em saber o que acontece na segunda temporada. Que claro, foi exatamente quando tudo se resolveu na questão do domínio da Melanie no seu simulacro e depois na questão da revolução dos ricos para em cima de todo mundo, nós descobrimos que ainda existia mais um episódio que tudo se resolveu no nome. Mas no 10º episódio nós descobrimos que foi um grande preparo para o gancho para a segunda temporada, onde aí sim foi revelado que existia sim o verdadeiro Sr. Will Ford. Ele estava lá do outro lado, de fora, pois é, com sua própria composição, uma máquina que servia de suprimento para o Snowpiercer, chamado de Big Alice, sim, uma locomotiva até muito potente que conseguiu se atracar aos fundos do Snowpiercer, e eles fizeram a dominação, tanto que frearam tudo. E literalmente, depois de 10 minutos, se as exigências não forem atendidas, todo mundo ia morrer congelado. Um belo de um gancho, claro, muito interessante. Pô, quer dizer que a Melanie simulou um ditador cheio de coisas que faziam com que as pessoas o temessem. Era muito venerado, mas também ele era temido. Mas depois aí vai aparecer o verdadeiro. Vamos conhecer então o sujeito. Só que também tem uma boa surpresa também. Apareceu ali na dominação, entre a junção das duas composições, não o Will Ford. Não foi ele que surgiu ali ao abrir das comportas. Quem apareceu foi a filha da Melanie. Sim, uma figura que apareceu ali em fotos que a gente ficava curioso pela personalidade desta personagem, o seu passado, o que ela fez com a filha. Sim, a filha foi abandonada, depois a gente ficou descobrindo, e foi interessante, ela apareceu justamente ali no finalzinho da série, perguntando cadê a minha mãe, que naquela ocasião estava lá do lado de fora, quase morrendo congelada.
justamente porque ela queria evitar que Will Forte dominasse o trem, porque ela sabe que sim, o figura não é uma coisa boa. Com certeza ele vai ser muito pior do que ela fez de simulacro. Enfim, a série é isso. Uma tentativa, talvez mais, de ficar enganando os telespectadores. Confesso para vocês que eu não sei se a série se baseia de alguma forma bastante ou mais no filme que foi feito do que nos próprios quadrinhos. Daqui dos quadrinhos existem 3 histórias, eu li a primeira e realmente é quase um pouco do que acontece aqui na série, mas não dá para dizer que realmente foi baseado. Eu acho que realmente a série está mais fixada em algumas coisas que acontecem, principalmente em tons narrativos, lá realmente com o filme. Eu ainda preciso assistir ao filme para entender melhor qual foi a abordagem aqui. Inclusive quem fez o filme, o diretor, ele está como produtor aqui da série da Netflix. Enfim, basicamente eu acho que está mais puxado para o filme do que a própria HQ francesa. Mas sim, um resumo geral, não vale a pena ou não assistir a primeira temporada de Expresso do Amanhã. Eu posso dizer que depende se você se interessa mais realmente por essas questões de luta de classes, mas só pelo conceito, porque nada vai ser desenvolvido aqui para falar a verdade. Algum interesse por ficção científica? Bom, você vai descobrir que isso vai sendo esquecido e deixando cada vez mais inverossímil todas as histórias apresentadas por aqui. Na questão da investigação policial, bom, literalmente isso vai ser descartado rapidamente e você vai deduzir fácil quem é a culpada aqui. É fácil perceber que é a adolescente psicopata ali e depois ela continua durante a série, durante o restante da série, mesmo depois que é descoberta, para simplesmente não fazer mais nada. E sim, como eu disse, a série não aproveita os seus personagens, são vários e vários. Todos eles, claro, têm uma funçãozinha outra aqui ou acolá, mas a gente não sente que eles desenvolvem alguma coisa em sua persona. Se nem os protagonistas também não, que dirá os demais, né? Enfim, essa primeira série aqui, ela é interessante no seu começo, depois ela vai descambando completamente mais para o seu final, embora tenha um gancho super interessante no seu encerramento. Portanto, para essa primeira temporada de Expresso do Amanhã, eu atribuo 3 asteriscos. Uma série um pouquinho acima da média, fica devendo bastante. Com certeza você só termina de assistir os 10 episódios se for muito teimoso. Se você for um pouquinho crítico, realmente você vai desistir de assisti-la. É isso.